Ah lá, aparece lá em cima. Estamos ao vivo. Certo? Estamos ao vivo? Estamos então é isso. Boa tarde. Só um minuto, Douglas. Todos, só um minuto. Terminando de concluir aqui a abertura. Só um minuto. Marcelo cortou o cabelo e a barba. Uhum. Não, Marcelo Miyagi. Marcelo Miyagi. Eu acho que nós estamos fica ao vivo, vontade. sim, Marcelo. Estamos ao vivo agora. Estamos ao vivo, então. então. Tá aparecendo aqui boa tarde a todos. Sejam todos, todas, todos bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao segundo Festev, Festival de Teatro de Viçosa, versão online. E prosseguindo nossa programação, temos agora uma oficina, palestra, bate-papo com a professora Aline Andrade, que é Teatro das Imagens e Mídias na Cena. Aline Andrade, ela é professora de direção teatral do Departamento de Artes Cênicas e do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, na linha de pesquisa Processos e Poéticas das Artes Cênicas da UFOP e do Instituto de Filosofia e Artes, IFAC, da Universidade Federal de Ouro Preto. Doutora em Artes pela Universidade Federal de Minas Gerais sobre o tema A Função Narrativa da Imagem no Teatro. Tem experiência na área das artes cênicas com ênfase em direção teatral, atuando principalmente nos seguintes temas: teatro, direção teatral, novas tecnologias da encenação, teatro digital, processos intermediáticos e transmediáticos nas artes cênicas, teoria do espetáculo, encenação moderna e contemporânea. E, bom, esse é um pequeno resumo do currículo da Aline, tá, gente? Teria muito mais coisas para serem ditas. Lembrando que hoje, às 18 horas, nós teremos a abertura oficial do festival. Então, nós da equipe abriremos o festival, e logo em seguida nós teremos uma live com o Lume Teatro, que nós temos a honra de tê-los como padrinhos do festival. O Lume Teatro é um grupo lá de Campinas, vinculado à Unicamp, e logo depois da live deles, eles apresentarão o espetáculo Cravo, Lírio e Rosa. E amanhã nós teremos também oficina, às 10 horas da manhã, com o Marcelo Miyagi, que é iluminação, compreendendo a luz cênica. E no domingo, às 10 horas, também teremos a oficina comigo, Jeane Doucas, que é o ator no ambiente virtual. Então, a gente espera que vocês participem, e quem tiver pelo YouTube participando, vocês podem mandar suas perguntas, né, suas dúvidas, né, pelo chat, porque o outro Marcelo, ele vai acompanhar, né, Marcelo? Se alguém mandar alguma pergunta, o Marcelo dá uma olhada lá e aí coloca aqui na sala de aula para a gente. E vocês também que estão conosco aqui no Zoom, participando pelo Zoom também, está aberto a perguntas, dúvidas, e na hora que tiver alguma questão, pode, né, interromper a Aline. Sim ou não, Aline? Passo a bola para você, então, querida. Sim, muito obrigada pela sua participação, evidentemente. Muito legal e muito interessante esse tema, ainda mais nos tempos que estamos vivendo, em que a questão da virtualidade e tudo mais está muito em voga, né, no teatro. Então, muito obrigada. Boa tarde a todos e todas, e a todos. Agradeço muito a Jane o convite para estar aqui, né? Agradeço a todos que estão aqui nessa sala, né, participando ativamente. Eu quero agradecer ao festival, né, a fazer esse ato de resistência de fazer um festival virtual nesses tempos que a gente tem, né, num país que a gente não tem verba, não tem pouquíssimos incentivos para os artistas, incentivando artistas novos, jovens, né, e também os mais antigos a continuar a sua trilha e os novos a descobrir as possibilidades do teatro. E aí eu começo falando dentro disso, assim, que eu acho que o teatro virtual, o teatro digital, o teatro midiático, né, todos esses nomes, eu traço essa pesquisa eu já estou envolvida com essa pesquisa, porque eu vou apresentar para vocês hoje
começa com a minha tese de doutorado, porque eu comecei trabalhando com imagem. Eu sou diretora de teatro, né, como a Giane disse, e o diretor de teatro ele tem formas de construir o espetáculo, e essas formas é que caracterizam a arte dele como uma arte subjetiva, pessoal, né? Onde que está o diretor? Normalmente eu costumo brincar, aqui é uma sala de aula, então acho que eu vou levar nesse tom de sala de aula. Quem é o diretor? Esse cara que não atua, não escreve, não compõe, né? Onde ele aparece, onde que ele está no espetáculo, né? Então, ele está na construção dessa estrutura narrativa, né? Nessa construção da estrutura do espetáculo. Esse espetáculo que ele se desenvolve em tempo e espaço, né? Ele é uma obra decorrente no tempo e espaço. Então, ele está ali nas entrelinhas da cena, né? Ele está ali trabalhando nessas pequenos encadeamentos, nessas pequenas amarrações da cena, nesses detalhamentos, e em todos os elementos do espetáculo, seja a trilha, o ator, o texto, ele lida com todos esses elementos que são componentes do teatro, né? São parte dessa composição. E aí, para voltar para a questão da minha tese, cada diretor tem um modo de pensar a cena. Isso tem a ver com os sentidos da gente, né? A percepção de mundo que a gente tem. Tem gente que é sonoro. Então, tem gente que a percepção auditiva, tem diretor que a percepção auditiva é muito importante para ele. Ele escuta o espetáculo, ele trabalha através da composição de trilha sonora, né? Ele trabalha através do som, da voz dos atores, do ritmo. É como ele compreende o mundo, é como ele consegue construir narrativas e histórias e visualidades e paisagens sonoras, né? Tem diretor que trabalha mais com a questão dos objetos, né? Diretores que são mais focados na questão da construção do ator, né? Eles são muito preocupados com a questão do desenvolvimento da cena com o material do ator, às vezes de forma quase exclusiva. No meu caso, eu me interessei por uma narrativa visual, como um dos elementos que compõem a cena teatral. É como se eu dissesse que a imagem pode ser algo que compõe a cena como o cenário, como a música, né? É como se eu pegasse e falasse assim, eu vou criar um vocabulário. É o meu vocabulário como diretora teatral. E o meu vocabulário, eu quero que ele seja visual. Então, eu fui pesquisar isso. Eu pesquisei diretores que têm construção predominantemente visual nos seus espetáculos. Espero mostrar alguns exemplos aqui para vocês daqui a pouquinho, né? E aí, da imagem, eu conheci diretores muito envolvidos com tecnologia, né? Porque nas obras deles, trabalhar com visualidade demandava recursos técnicos e me interessei por isso. Então, muito antes da questão da pandemia, né? Dessa questão da virtualidade, eu migrei dessa imagem cênica, que é o que eu denomino, como uma ferramenta criativa para o diretor, para as questões de tecnologia da cena, sempre aliadas a questões de visualidade. Gente, vocês realmente podem me interromper, tá? Porque eu vou... O som agora eu não estou te ouvindo. Você está sem áudio, Jane? Você está sem áudio. Então, Aline, só um detalhezinho, então, porque o seu ventilador, na hora que ele tá fazendo som? Ele faz um ruídozinho, se der para... Já desliguei. Faz um ruídozinho. Eu empurrei ele para lá, enfim, mas agora eu desliguei. Beleza. Obrigada. Não, mas então, beleza, podem me interromper mesmo, né? Porque eu estou fazendo um breve histórico, estou tentando ser o mais breve possível, para vocês entenderem onde que eu vou chegar, senão cai muito de paraquedas também. Então, eu migrei para pesquisa, e aí eu estou falando da minha prática como diretora, mas, sobretudo, de pesquisar outros diretores que trabalham com isso, outros recursos técnicos que, às vezes, a gente nem tem acesso a eles, porque, enfim, estamos no Brasil, né? Eu não sou uma pessoa da área de engenharia, né? Embora eu tenha buscado cada vez mais me aproximar das áreas de automação, né, robótica, em termos de pesquisa. Não estou dizendo que eu faço isso na prática, porque é o que eu falei, eu não sou engenheira, mas eu tenho feito pesquisas nessa área.
em relacionado à questão da cena. Eu tenho pesquisado dentro do universo da arquitetura, né, como uma área de conhecimento. Eu já tive bolsistas da arquitetura, bolsistas da engenharia dentro do meu projeto de pesquisa para que eles agregassem softwares, experiências audiovisuais das áreas deles, né? A arquitetura é uma área que trabalha muito com a questão da criação artística, né, da criação visual do ponto de vista estético, e tem muitos recursos interessantes que eu espero que cada vez mais a gente possa integrar. E eu tenho muito interesse, assim, uma coisa que me dá muito prazer é trabalhar na interação entre mídias diferentes, que eu vou falar mais para frente, que é o universo da transmídia. Me interesso muito por quadrinho, me interesso muito por live de jogos, né? Os meninos que trabalham comigo sabem, assim, eu estou batendo cabeça, tentando encampar as questões estéticas, culturais e artísticas mesmo dos jogos que têm ganhado hoje, nesse tempo nosso da pandemia, tem ganhado uma dimensão muito grande, assim, né, na vida das pessoas, né? Na vida não só de crianças e adolescentes, mas eu vejo muita gente que cria, faz live de jogo, interfere, cria uma cultura dos jogos, um universo dos jogos que tem vários elementos que eu estou pesquisando para dialogar no teatro. Porque eu acho que são movimentos culturais. O teatro, ele reflete a sociedade ao tempo dele, né? Então, eu acho que a transmídia hoje, esse universo transmediático que eu estou chamando, mídias diferentes em que você tem narrativas que se somam. Então, é uma peça de teatro que tem um vídeo, mas a peça tem um contexto, tem uma construção, o vídeo tem outro, eles podem até ser independentes, mas eles se completam numa narrativa. Então, as narrativas transmídias são essas narrativas que pulam de mídia para mídia, né? Eu pulo de um texto para o teatro, para um vídeo, para o jogo, para a live, e vou construindo narrativas que vão se somando. Então, as questões da tecnologia, para mim, tem a ver com essa questão transmediática, gente, né? Tem a ver com essa questão da gente expandir diálogos, narrativas e formas de arte, né? A gente pode falar também nas artes visuais, vários mecanismos, tem várias formas de transmídia nas artes visuais, né? Da performance ao vídeo, você tem todo um campo de interferências. Então, eu costumo me enxergar hoje como uma artista nesse sentido mais transmediático, né? Assim, eu sou uma pessoa do teatro, tecnicamente falando, mas me interessa cada vez mais trafegar entre artes diferentes e criar narrativas que se dialogam em campos diferentes e se completam numa estrutura de diálogo. Bom, isso é uma breve trajetória minha, para vocês entenderem o que eu estou pesquisando agora e de onde nasceu a pesquisa. E aí a questão da multimídia mesmo, para falar da multimídia. Eu tenho uma historinha que de novo, aqui é uma sala de aula, então eu vou contar a historinha, que é uma história que eu conto na sala de aula. Que também é uma história que reflete por que também eu migrei para a questão da tecnologia quando eu comecei a estudar isso. Eu estava um dia numa formatura. Eu sou professora da UFOP e foi uma formatura de alunos da licenciatura em artes. E a formatura, a gente sabe como né? Todo mundo chora, usa beca, sobe com a bandeira nas costas da República, aquela experiência emocional, a família está lá, né? Todo mundo até as meninas com a perna tremendo para subir no palco, para pegar o diploma, né? De salto, aquela emoção toda. Super. E aí, tinha uma projeção de vídeo ao vivo. Eles estavam filmando a formatura e estavam transmitindo no fundo, com um telão, assim, sobreposta, né? Então, o pessoal estava ali fazendo, né, recebendo o diploma, os professores, tudo, e, simultaneamente, a gente estava vendo essa transmissão ao vivo, no telão, no fundo, no teatro. O teatro, no caso, é a Casa da Ópera de Ouro Preto. E eu estava na cabine, junto com os técnicos de iluminação, então, quer dizer, eu estava num ponto de vista bem centralizado ao fundo do teatro, e comecei a prestar atenção naquela cena, que para mim já virou cena. E falei assim,
Aí eu distanciei, eu já não estava mais me emocionando com a formatura, comecei a observar o que estava acontecendo mesmo, como diretora mesmo. Falei, essa cena tem alguma coisa muito estranha. Eu falei assim, mas o que é uma formatura? O que pode ser estranho? Né? Não é teatro, é uma formatura, né? Um vídeo, uma formatura. Eu falei, não, tem algo esquisito aqui. E comecei a prestar atenção. E aí o que me veio é que eu comecei a perceber que havia um pequeno delay no tempo do vídeo. Então, eu estava vendo algo ao vivo que sempre ocorria com segundos de atraso na exibição do vídeo. Aquilo estava me angustiando, começou a me gerar uma certa angústia. E aí me desencadeou uma série de pensamentos. Eu comecei a pensar, o que está acontecendo aqui é que eu estou vendo algo que é real, mas já virou simulacro do real, já virou um passado, já não é mais real. À medida que como a câmera capta e transforma num vídeo, aquilo ao mesmo tempo que é real, é um tempo e espaço virtual, ou seja, pode existir em qualquer tempo, que é uma gravação, qualquer pessoa. Aí eu comecei a pensar, os filhos desses formandos e os netos vão poder ver esse vídeo como se fosse agora. Se for para a internet, vai ficar eternamente girando na internet essa informação. E qualquer um vai poder assistir esse vídeo e aquilo vai ser o presente, porque é virtual. É uma gravação e é virtual. Então, o que eu percebi que, na verdade, estava me incomodando é que eu via o presente, o passado e o futuro através da relação entre a presença, né, das pessoas no palco e a presença virtualizada no vídeo. A questão não era só o vídeo, a questão não era só a presença das pessoas. Era o jogo de tempo passado, presente, entre essas duas dimensões. Isso criava uma relação de uma outra natureza narrativa. E foi aí que eu pensei, o teatro tem algo a dizer sobre isso. Porque o vídeo... E aí eu lembro daquela outra história, que alguém já deve ter ouvido aqui, que os índios americanos, eu conheço dessa forma, tá, gente? Falavam que não gostavam que se tirasse fotografia deles, porque a fotografia rouba a alma. Então eu fiquei pensando, o que eu estou vendo aqui é um roubo de alma, né? Essa câmera ao vivo cristaliza algo que já é de outra ordem, né? E aí as pessoas que estão nesse vídeo, elas poderão contar histórias sobre o vídeo, mas a experiência delas finaliza no real. A vida virtual, ela é autônoma. Ela é um processo de autonomia. É como se a imagem descolasse do objeto que ela captura e ela criasse outras possibilidades de narrativa numa outra dimensão estética, numa outra mídia que possui elementos, ela exige e constrói elementos que são diversos da ordem do real, né? E a gente pode dizer que não é real? A gente está numa live aqui ao vivo, né? É real? Não é real? Então, todas essas questões são questões hoje que acho que estão super colocadas para a arte. E, sobretudo, sim, agora chegamos no momento de falar da questão da pandemia, né? Eu acho que a questão da arte agora, com a visualidade, durante um bom tempo, né, desde que eu fiz meu doutorado até agora, isso vão bem 8 anos já, a tecnologia é uma coisa meio... Na arte é uma coisa meio fetichista, né? Meio, nossa, interessante, descolado, é um negócio... mas, ao mesmo tempo, tem gente que tem resistência com a tecnologia dentro da cena, e, de repente, de um segundo para o outro, ela virou uma necessidade, né? Então, tudo tem um lado bom na vida, é que em 7, 8 meses, as pessoas foram obrigadas a ter esse tipo de enfrentamento, né, com essa ferramenta de linguagem dentro do teatro, e rever toda uma série de conceitos e questões sobre a produção do que é teatro e a relação com a multimídia, né? Então, enquanto 10 anos o teatro caminhava numa relação com outras formas de mídia, enquanto essas tecnologias midiáticas estão em crescimento, de um momento para outro, o teatro teve que lidar de frente, né, com essa, não só o teatro, a educação, né, a cultura de forma geral.
Então, todas essas questões que estão colocadas, eu acho que elas são extremamente prementes, elas são necessárias, elas são imediatas. E não é o sentido simplesmente de se absorver tecnologia dentro da cena, porque é isso, porque é legal, porque é cool, porque... Não, é porque ela é um enfrentamento. E muitas vezes ela reduz aquilo que a gente busca ansiosamente, né? Que é a experiência, às vezes, uma experiência da presença, a experiência da obra teatral na questão do espaço, né? Em várias questões. Mas, ao mesmo tempo, ela abre outras portas e outras possibilidades. Então, nós temos um campo de problematização na arte hoje que ultrapassa, inclusive, as formas de se pensar o teatro e as formas de se criar o que é teatro hoje, elas já extrapolaram, inclusive, as próprias teorias do teatro, a meu ver, nesse momento, né? Daqui a pouco a gente vai começar a entender, quando eu falo teoria, é começar a entender que tipo de arte a gente está começando a fazer agora. Por enquanto, a gente está nesse movimento histórico de produzir uma arte diferente com a qual não estamos acostumados. Posto isso, alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Não? Por enquanto, não. Tá. Eu vou compartilhar uma tela. É uma apresentação breve, tá, gente? E várias das coisas aqui eu já comecei a dar o apontamento aqui nessa minha fala inicial. Então, algumas eu vou passar brevemente e não é nada muito extenso, não, tá bom? Deixa eu ver aqui onde que está. Aí, Jeane, se você puder compartilhar o link que eu te mandei da apresentação, se bem que acho que até eu consigo fazer isso aqui. Porque aí, essa apresentação, gente, ela é pelo Prezi, ela está ao vivo. Então, as pessoas que quiserem acessar para olhar no celular, ou, enfim, para ter o acesso, é só... eu quero o chat aqui de vocês. Mas acho que quando eu estou compartilhando tela, eu não consigo ver o chat. Tem que ser depois. Eu também depois vou compartilhar, tá, Aline? Porque eu não consigo fazer nada quando você está compartilhando, porque fica a tela... a tela fica grande, mas né? depois eu posto aqui. No final eu percebi do seu compartilhamento. Isso. Eu também não consigo fazer, não. Engraçado, né? Compartilha a tela. Aí, porque o link fica ao vivo, tá, gente? Ele é público. Ele é um link público e vocês podem ter acesso a qualquer momento, quando vocês quiserem. Então, aqui eu começo falando o título, né? Que eu parti da imagem cênica até virtualidade no teatro, né? Então, essa é a breve trajetória que a gente vai fazer aqui, muito pontual, né? Nesse tempo que a gente tem. A gente vai me dando noção da hora, eu estou vendo aqui que é 4h27, mas acho que vai dar para fazer tudo direitinho. Uma coisa, eu queria outra. Então, aqui, o que eu começo falando é das imagens, isso foi o processo, o procedimento na minha tese de doutorado. Eu comecei falando das imagens da encenação contemporânea, os seus primórdios no século XX, né? Da visualidade na cena ao teatro virtual. Eu começo, obviamente, com os diretores, porque a encenação moderna, tá, gente? Ela nasce no final do século XIX, na virada para o início para o XX, com o surgimento dos novos... Tá vendo que tem sempre uma relação midiática e artística com as outras artes aí que não se desvincula, né? Com o nascimento, com a revolução nas outras artes, né? Sobretudo nas artes visuais, com os movimentos, os ismos que a gente fala, né? Os movimentos renovadores nas artes visuais, né? Por um lado, os que influenciaram mais o teatro foi o simbolismo e o naturalismo, né? Mas, de certa forma, esses dois movimentos estéticos como corrente dentro do teatro refletem o cubismo, o dadaísmo, o suprematismo russo, refletem o desenvolvimento de vários outros movimentos nas artes modernas que estão surgindo nesse momento. E o que interessa para a gente aqui perceber é que, ao mesmo tempo que o naturalismo vai construir uma imagem extremamente... E aí eu estou falando planta-imagem, né? Nem vou falar aqui dos encenadores em si. O naturalismo começa a perceber, e isso deve ser a boa parte,
a questão da invenção da iluminação elétrica, que as imagens começam no teatro a se tornar muito mais detalhadas e precisas em relação ao real, né? Se você pensa que acender uma luz num palco modifica completamente o que você vê em relação à iluminação que era feita a gás, né? E que era uma chama bruxuleante, vamos dizer assim, né? Essa iluminação, ela modifica completamente o ponto de vista sobre a cena. E é aí que a gente pode começar a falar dessa imagem. Porque a imagem se torna mais precisa em relação ao real. Ela começa a refletir elementos da cultura, né? Quando um encenador como Stanislavski, ele quer reproduzir detalhes, né? Detalhamentos de uma casa, de um personagem, de um pântano, né? De alguma coisa, porque ele sente necessidade desse real, algo está mudando por aí. Ao mesmo tempo que o simbolismo vai trazer o abstracionismo em cena, né? Então, esse abstracionismo é a possibilidade de você ter uma visualidade completamente distinta dentro da cena, em que a luz também interfere muito, de uma outra maneira, porque aí você está falando de cor. A gente tem que imaginar que a iluminação antes disso, como se trabalharia com cor, por exemplo, né? Seria muito difícil. Então, angulação da luz, né? Recorte, profundidade. Então, tudo isso tem a ver com a visualidade, né? Nós temos elementos aí de composição que são arquitetônicos dentro da cena, simbolista, e que vão refletir um novo modo de enxergar o mundo. Quando eu estou falando isso, eu estou falando que assim, é como se fosse um outro vocabulário. A gente vai construir, é como se esses elementos fossem as nossas letras. E a gente vai construir outro tipo de palavra, outro tipo de língua, outro tipo de linguagem a partir desses elementos visuais. Então, aqui eu vou avançar. Aqui, enfim, só um detalhe do meu currículo. Aqui essa imagem que eu coloquei como exemplo, que é do Bob Wilson, do Robert Wilson, né? Tem os créditos da imagem. É uma imagem que reflete essa ideia de composição. Ela é uma imagem já contemporânea, né? De um espetáculo chamado Quartet, mas a gente já começa a perceber justamente esses elementos que eu estava falando. A profundidade, a luz, a diferença de cor. Então, quando você tem uma imagem que reflete uma composição visual, que, vamos perceber, ao mesmo tempo que ela decorre no tempo e espaço, quando você registra esse frame de imagem, a composição está toda interna dentro dela. A disposição dos objetos, né, a relação de cores, a relação da luz. Então, quer dizer, a imagem ela é construída, a gente não está falando de vídeo, mas vamos chamar de frame, quadro a quadro. Então, quando a gente trabalha, quando a gente vai construir um espetáculo com essa premissa visual, a gente pensa um pouco como no cinema, né? Quadro a quadro. A gente vai por esses enquadramentos e por essas relações que acontecem dentro do quadro. Se fosse no cinema, a gente chamaria de plano. Então, esse plano a plano, a gente também pensa, e aí eu estou falando do ponto de vista do diretor teatral, é possível pensar a obra cênica quadro a quadro para se construir uma narrativa, né? É uma possibilidade. E o Robert Wilson, que é um diretor americano, ele é um grande exemplo disso, assim, né? Ele vai trabalhando a composição cênica dele quadro a quadro. Não só o Robert Wilson, que ele faz composições visuais extremamente harmônicas, né? Ou desarmônicas, mas aqui nesse caso é um exemplo de uma composição harmônica, né? O equilíbrio no espaço, do espaço, dos objetos na distribuição do espaço. Mas você vai ter encenadores como Richard Foreman, que vai trabalhar justamente que é um encenador americano também. Hoje em dia já não existe mais o espaço dele, mas o grupo existiu durante quase 40 anos, que é o Ontological Theatre, em Nova York. Então, esse grupo, o Richard Foreman, é um encenador que trabalha na contramão, que é a profusão de elementos. Então, ele enche o palco de coisas e até satura o espectador de tanto elemento visual. Mas, ao mesmo tempo, ele trabalha com um ritmo, né, com uma associação desses elementos que cria uma dimensão de conflito para o espectador.
Então, você tem várias maneiras de trabalhar com essa imagem que envolve o espectador, ou que ele vê como se fosse num plano cinematográfico. Então, tem várias maneiras de você trabalhar com a imagem no sentido de compor a cena, tá? Aqui, em relação ao dessa apresentação, né? Eu escrevi um pedacinho aqui que eu vou ler rapidinho. O objetivo fundamental do presente trabalho, contribuir, que aí veio do meu doutorado, contribuir para a análise da encenação contemporânea, ampliando a reflexão sobre a ideia de narratividade cênica, que o tempo todo eu estou falando disso, né? Considerando revoluções que aconteceram na arte do século XX e que implicaram em novos elementos e valores significantes da cena. Nessa perspectiva, escolheu-se aprofundar ideias fundamentais sobre a noção de imagem cênica, que eu estava falando até agora, o valor histórico semiológico, porque essa imagem ela tem um valor cultural, migra para o teatro, mas ela reflete as mudanças no plano da cultura da época, incluindo sua relação com as novas tecnologias e com os pilares da comunicação cênica. E isso aqui é importante a gente discutir. A saber, o corpo como aquitante, o tempo e o espaço. O que a gente está falando quando a gente fala isso aqui? O que a gente está dizendo é do que se compõe o teatro, né? Na verdade, o teatro ele é feito de quê? Ele é uma obra que decorre no tempo e espaço. Então, ele depende do tempo. É como se a gente imaginasse um gráfico, daqueles gráficos assim. Ele decorre no espaço e no tempo. O que decorre? Algo que é vivo, algo que se movimenta, que decorre aqui na intermezzo, né, da imagem, do gráfico. O actante. O actante é o elemento vivo que se movimenta na relação com o tempo e com o espaço e constrói a narrativa cênica. O actante é o ator, no teatro de boneco é o boneco, né? É o objeto que se move. O actante é um elemento que é dotado de vida e mobilidade dentro da cena. Então, assim, se a gente se pergunta, mas o teatro é feito de quê? De conflito? De dramaturgia? De cenário? Não, esses elementos todos compõem a construção física do teatro, mas não é disso que o teatro é feito. O teatro é feito de um actante que decorre no tempo e espaço. Porque se não decorrer no tempo e espaço, é artes visuais, vira uma instalação, certo? É uma imagem parada. Então, a gente está falando de uma outra ordem de arte, né? Se for simplesmente um vídeo, o que acontece com o vídeo? Por que é diferente? Porque ele se move inteiro. O vídeo se move dentro do plano, dentro da edição. Ele é uma arte que ele não é contínua, né? O vídeo pode ser editado. O cinema ainda mais fragmentado, né? Se a gente pensar na questão da construção frame a frame, né? Se a gente vê um stop motion, ele é construído frame a frame, então mais fragmentado ele se torna, e tudo se move. O vídeo é a arte em movimento mesmo, o contrário das artes visuais. O teatro está em outro plano, porque está no plano físico. Ele poderia se comparar à escultura, por exemplo, porque ele é tridimensional, mas ele se move. Ele tem um elemento de vida real. Então, é essa natureza semiológica, que nos interessa no teatro. Quando eu estou falando disso, eu estou falando de semiologia teatral. Quais são os símbolos, os signos primordiais que definem o que é teatro? E aí, nesse caso, eu trabalho com essa definição: corpo, actante, tempo e espaço. Ok? Então, para frente. Aqui eu pus só uma imagem que reflete, aí sim, da primeira metade do século XX, né? Esse espetáculo se chama La Chatte, O Gato. É uma coreografia do Georges Ballantyne para o Ballet de Diaghilev, de 1927. E aí estão os elementos da composição. É um cenário completamente abstrato, que a construção tem mais imagens dessa, tá? Nesse link que eu coloquei aí em anexo, vocês vão poder ver que a ideia desse cenário é compor junto com o movimento dos bailarinos, né? Ou seja, esses movimentos circulares de torção,
de fragmento, esse corpo que se movimenta a partir de um espaço que também é fragmentado, né? Então, se a gente pensa que essa é uma imagem de 1927, a gente tem que situar ela na modernidade que ela representava para a época dela, né? Assim, então, aqui você já começa a perceber que existe uma busca de uma autonomia entre a imagem e a representação. A gente não está mais falando aqui de representação, como no teatro, mas de uma presentificação, né? De uma presença que é dialogada com o próprio espaço, que é dialogado com as formas e que é dialogado com a composição da imagem. Então, é uma outra forma de operar. Aqui eu trouxe um outro exemplo, que é um espetáculo de um grupo argentino que se chama Força Bruta, e o Força Bruta, o espetáculo tem esse nome, é o mesmo nome do grupo. O espetáculo ficou tão famoso que o grupo mudou de nome, eu nem me lembro qual era o nome anterior deles, assim, e passou a ter o mesmo nome do espetáculo, né? Também tem o link aí, se vocês quiserem ver mais fotos, mais informações sobre o grupo. Aí aqui eu vou pontuar algumas coisas e vou pulando o texto, tá, gente? As imagens tornam-se ferramentas poderosas de elaboração estética quando entendidas como a viabilização de um processo de construção aberto, em que significações serão posteriormente reinterpretadas pelos receptores e espectadores. A imagem, então, se torna ferramenta dramatúrgica, dentro e fora do texto cênico. Então, se constrói através da imagem diretamente na cena. E aí se pensa isso como dramaturgia, tá? Essa narrativa cênica, que é a composição do diretor, né, que é o espetáculo, ela se completa com uma dramaturgia das imagens, né? São elementos que se dialogam aí na composição desse teatro visual. E aqui, nesse espetáculo, o que diz é o seguinte: a imagem retrata a síntese performativa do grupo argentino Força Bruta, e do seu espetáculo do mesmo nome. Aí os elementos que eles trabalham, tá vendo? A questão dessa imagem em movimento. Qual é a natureza desse movimento? Velocidade, movimento, cor, uma evolução de materiais e formas plásticas que capturam a atenção do espectador, não só pelos elementos enumerados, mas por um elemento bem fundamental, o inesperado, reflexo de uma articulação entre a velocidade, e aí a velocidade é fundamental para que esses elementos visuais ganhem um outro contexto, né? A profusão de elementos visuais, envolvimento físico do espectador e dos performers. Aqui a gente começa a falar de uma outra interferência na imagem, que é a questão do espectador. O espectador também é imagem. Esse espetáculo aqui, ele acontece com o espectador, é como se fosse um enorme galpão, o público distribuído no espaço, e tem momentos, os bailarinos, os performers, eles estão presos por cordas, né, cabos no corpo, tem redes de segurança. Tem um momento que eles pulam muito alto, uma espécie de elástico. Assim. Tem um momento que eles pulam e na hora que o performer desce, ele puxa o espectador. Ele abraça o espectador e sobe com o espectador para o alto do galpão. Né? E outras referências, por exemplo, tem um telão que quando você olha para cima, você não sabe exatamente o que é. E aquilo é uma espécie de papel, de tecido que vai se rasgando e de repente começa a descer um monte de água e de bolas em cima do espectador. Então, é um espetáculo que, percebe? O corpo do espectador vira parte dessa imagem em movimento. Né? Vira parte da composição. O espectador ele não está fora, ele está dentro da encenação. Quando ele entra no espetáculo, ele sabe que isso pode acontecer. Não é todo mundo que vai ser arrastado teto acima, mas pode acontecer com alguém. Então, e é um espetáculo plasticamente muito bonito. Tem uma cena que eles correm, é um bailarino, um performer, ele corre numa espécie de esteira, que é essa cena, e aí começa a voar papel e reflete um pouco a velocidade contemporânea, que a pessoa trabalha e está ali cheia de informação, de papel, e telefone, e tecnologia, e um monte de coisa, e ele corre, milhares de coisas acontecem ao redor dele, ele correndo desesperado. Então, assim, é uma imagem que ela é muito potente, e ela constrói narrativas, né? Então, bom, já li essa parte toda, né? O aparente... e aí a questão do inacabamento. O aparente inacabamento de sua estética, na verdade, revela um modo de articulação cênica
característico, em que a evolução da cena, no tempo e espaço, desenrola-se através desse jogo visual. E agora eu vi que são 15:05 e eu vou andar um pouco mais rápido, porque senão não dá tempo nem de vocês perguntarem. Aí aqui, contemporaneamente, em relação ao teatro virtual, eu coloquei esse registro desse espetáculo, que é um espetáculo que está em cartaz nesse momento, que é a Arte de Encarar o Medo, da Companhia Os Sátiros de São Paulo. É um registro meu pessoal, dos créditos, porque eu tirei foto da tela, do meu computador, que é um espetáculo que acontece completamente no plano virtual. Foi um dos primeiros espetáculos que eu vi. Ele está divulgado na plataforma Simpla, o que também já interfere na forma como você se relaciona com a obra, porque você entra pela plataforma e entra aqui dentro do Zoom, aí o espetáculo acontece em todas essas janelas e, ao final, se abre com um bate-papo. Então, a minha observação, aí, no caso, né, que eu tenho pesquisado isso, é que os espetáculos virtuais, eles têm, ao mesmo tempo, uma intimidade que as pessoas todas, tanto o público quanto os espectadores, estão falando de dentro da intimidade da sua casa, né, como a gente está aqui nessa relação, por exemplo. A questão da composição cênica parte dos objetos, da presença, dessa pessoalidade, dessa intimidade do ator, né? É óbvio que tem composição, é óbvio que tem cenário. Ao mesmo tempo, há um ganho, por um lado, vamos dizer que é um ganho, porque é uma possibilidade a mais, que é trabalhar com os recursos da própria plataforma, tanto na interferência de colocar os fundos visuais, quanto nas interferências entre telas. Então, assim, o espetáculo é criado para a plataforma, é diferente de peças que são adaptadas para essa plataforma, né? Ele foi criado para que essas... E com um elemento que eu acho curioso também, que é pessoas em lugares do mundo completamente distintos e em horários distintos. Uma das atrizes, ela está, acho que na Noruega, e ela faz o espetáculo de madrugada. O espetáculo acontece no Brasil 8h, e para ela lá é, sei lá, 4, 5 horas da manhã. Então, todo dia ela tem que estar de 2 às 5 da manhã lá para fazer. Eles estão em temporada com o espetáculo. E ela faz sempre nesse horário. E ela falou dessa experiência, né? E aí tem uma construção dramatúrgica, obviamente, que se dá... Qual é a nova interferência que você tem aí? Essas telas que se alternam, essas imagens que se alternam, definem a dramaturgia. E nesse sentido, sim, está muito mais próximo do cinema do que qualquer outra coisa. É um cinema ao vivo, né? Ou um vídeo ao vivo, porque o cinema e o vídeo também têm diferenças narrativas, né? Então, a questão, acho que, ok, é vídeo, né? Então tem essa coisa contínua, né? Não é frame a frame, o vídeo é essa exibição contínua. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma edição, um corte, que faz com que você perceba que a narrativa, na verdade, agora, além da narrativa interna de cada ator dentro do seu universo, lembra quando eu falei do frame a frame? Que dentro da composição visual você tem uma narrativa e ela vai se associando por imagem a outras narrativas. Aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa, não, é diferente, mas o princípio é o mesmo. Você tem, aí se amplia para o universo daquele performer, dentro da sala dele, daquele ator, dentro da casa dele. Então, isso aí é uma narrativa em si, que trabalha associada com uma outra narrativa, que é essa edição. Essa edição que é a mídia que determina. Então, a mídia também é recurso criativo aqui nesse caso. Ela tem que ser olhada como se ela fosse uma ferramenta da encenação, como se ela fosse a iluminação, a cenografia. Ela é uma ferramenta da encenação, né? Então, tá aí. Aqui eu fiz uma brincadeira, na verdade, né? A imagem cênica que é tentar fazer um gráfico simplificado disso. A imagem cênica nasce do processo de associações visuais, que o diretor, performer, ator realiza, reorganizando e atribuindo significados narrativos visuais para o espetáculo. Então, associações visuais estão na mente do criador. O diretor cria e comunica as imagens ao público e os significados visuais e narrativos se completam no processo de recepção do espectador. Os significados se desdobram na experiência do espectador e podem também migrar através de mídias artísticas variadas. A esse processo se denomina transmídia. Na experiência contemporânea do teatro virtual, criadores utilizam diferentes mídias para construir a obra teatral. Então, quer dizer, aqui o que a gente migrou? A gente migrou de um universo
em que o artista cria, a obra se completa na cabeça do espectador e ela se expande através do movimento transmídia. Ela migra para mídias diferenciadas e ela continua completando as histórias. É muito fácil de entender isso se a gente pensa nas séries, né? As séries, elas são feitas para isso. Elas, de repente, começam um universo que é feito um filme e dali você tem um desdobramento que vira uma série televisiva, que aí vira um desdobramento que vira um livro, entendeu? Não é difícil de... E aí, aqui está a definição transmídia, eu coloquei. Eu queria mostrar para vocês visualmente, bem rapidinho. Será que tá... Ih, vai compartilhar? Vocês estão vendo? Ou não compartilhou? Compartilhou? Esse grupo aqui, que foi o grupo que eu comecei trabalhando com tecnologia, que é o Open Ended, ele é um grupo absolutamente transmediático. Eles não são de teatro, mas já fizeram muito espetáculo teatral em composição junto com outros diretores de teatro. Não são da dança, mas já trabalharam com bailarinos em trabalho de composição. Então, só queria mostrar um exemplo. Por exemplo, que é esse Lux. Só um exemplo. Aí o vídeo, o site, depois vocês podem explorar, se tiver interesse. Aqui, ó, o que eles fazem? Eles mapeiam o corpo do bailarino, tá vendo? Ponto a ponto. E eles captam essa imagem em movimento. Tratam essa imagem em movimento e criam um vídeo ao vivo que pode virar coisas diferentes. Ele pode virar isso aqui, que é uma instalação, que normalmente ela acontece num espaço físico, e quando você entra, é como se essa luz dançasse ao seu redor. Essa luz que simula um corpo humano, mas ela é abstrata, né? Mas todo o movimento parte do corpo de um bailarino. Esse movimento parte todo o corpo de um bailarino. E é tudo mapeado, e é calculado em espaço. Ou pode virar outra coisa, que é isso aqui. O mesmo sistema de mapeamento. Deixa eu descer aqui. Ghost Cat é parecido. Aquela experiência. Essa mais antiga tá lá para baixo. Aqui, tá vendo? As experiências de dança. Eles têm essas interferências no espaço público, né? Aqui a interferência, tá vendo? O corpo mapeado, que se torna uma forma e é uma instalação no espaço em movimento. Esse aqui que eu queria mostrar. Aquilo é uma reprodução, é uma criação e uma reprodução de uma figura que é criada a partir da referência de um corpo humano real, né? Aqui é outra coisa. Aqui o que acontece? Tá vendo que os bailarinos têm os pontos no corpo, né? Ponto a ponto. Então, esse ponto a ponto, na verdade, serve para a coreografia em tempo real, para a luz reagir aos bailarinos. Então, essa luz aqui, ela é um mapeamento também, mas ela não é simplesmente uma luz projetada. E nem é somente um vídeo ao vivo. Existe uma inteligência artificial por trás desse cenário, que aí a luz se torna cenário, que se o bailarino faz um movimento, essa inteligência artificial faz com que esse corpo pense, que essa luz pense. Essa luz se movimenta improvisando junto com o bailarino. Então, se o bailarino vai para a direita, a luz, ela percebe que o bailarino foi para a direita e ela decide se ela vai querer ir para a esquerda, ou para trás, ou para frente, ou se projetar em cima do bailarino. Então, isso aqui na verdade, feito com uma inteligência artificial. Tá? E, enfim, são esses dois exemplos que eu queria mostrar. O site deles tem bastante material. Eu comecei pesquisando eles. Tá rolando uma tradução aqui do Google que é horrível. Não traduz. Aqui tem os projetos, né? Os textos que eles escrevem, enfim, tá aí. Aí eu vou voltar para o meu Prezi aqui. Então, aqui eu vou seguir. Não, aqui eu já estou encerrando a bibliografia, que é a minha tese mesmo. Tá aqui, ela não está publicizada, mas tem aqui os créditos. E tem, obviamente, dentro da minha bibliografia, da minha tese, tem várias bibliografias de referência, mas que eu não cito diretamente nessa apresentação, então eu não coloquei.
E obrigada. Encerrei faltando 6 minutos. Ai, tem um tempinho. Aí a Jane falou que podia passar o horário. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, coisas que não ficaram muito claras, né? Estamos aí. Posso encerrar aqui, né, Giane? O Yuri fez uma pergunta. O sharing, sim. Tá, o Yuri então fez uma pergunta ali. Tá. Lá em cima. Tá no chat, se você quiser que eu leia aqui. Ah, tá. Agora, inclusive, eu quero mesmo o chat para eu colocar o link do Prezi para vocês. Peraí. Só copiar o link. Depois, aí eu vou ler. Peraí, só um minutinho. Mas pode ler para mim a pergunta, por favor. Yuri diz assim, ó, estava pensando exatamente nessa dimensão da presença e essa condição patêmica da arte. Será que são ferramentas midiáticas, que essas ferramentas midiáticas não estão ligadas também à democratização do acesso? Eu acho que é uma questão fundamental aí, né? O que eu tenho percebido é que, às vezes, assim... Por isso que eu sinto uma pulga atrás da orelha quando eu fico vendo a quantidade de coisa que as pessoas postam no YouTube e de live, porque, de alguma maneira, elas estão começando a usar essas ferramentas, né? Não só no teatro, mas para poder se comunicar de verdade, né? Para poder trabalhar, para poder viver. Começou a virar um modo de vida das pessoas, né? E aí, para isso, elas precisam, de certa forma, rapidamente dominar as ferramentas. Então, eu acredito que a gente está vivendo, a gente está no meio desse processo, né? Desse processo de lidar com a tecnologia e com essa democratização. Por outro lado, a gente tem um problema no Brasil, que é o acesso. Nem todo mundo tem internet, nem todo mundo tem tecnologia, nem todo mundo domina o básico, né? Que é usar um WhatsApp. Ou então a pessoa ela é funcional no sentido, né, das mídias básicas, né? Tipo isso. A pessoa sabe acessar um e-mail, acessar o WhatsApp e o Facebook, mas isso não é dominar a linguagem da tecnologia. Isso é ser um usuário muito codificado, né? Porque essas ferramentas são para um público que não sabe utilizar muito mesmo, né? Então, eu não sei se essa democratização, efetivamente, a gente também não tem muito como determinar isso agora. A gente vai ter que passar uns bons anos e olhar para trás e ver o que realmente aconteceu, sabe? Porque as pessoas estão começando, elas estão lidando com isso agora. E, às vezes, no desespero, né? Quantidade de, por exemplo, se a gente não falar só de... Vamos falar de outras áreas, assim. Comércio. As pessoas tinham lojas. E, de repente, para não morrer de fome, elas têm que abrir lojas online, né? Porque elas estão quebrando, as empresas estão falindo. Então, é um movimento muito cruel. Então, eu não sei se isso é uma democratização, sabe? Quando as pessoas estão correndo atrás disso por necessidade, mas, na verdade, as ferramentas não são dadas em termos educacionais, né? Não existe uma educação para a mídia, né? Enfim, assim, é até opinatória essa minha resposta, mas é como eu estou enxergando o que eu tenho observado. Podem comentar mais. Deixa eu pôr o link aqui enquanto isso, no chat. Aqui alguém... colocou... agora abri o chat, eu consigo ler. Assim como nem todos têm condições de comprar o ingresso. Concordo com o Yuri aqui também. No Simpla, eu comecei a perceber que tem muito espetáculo de graça. E aconteceu comigo umas coisas muito loucas, assim. O Sesc tem posto muito espetáculo de graça, né? Acontece um fenômeno de que as pessoas ainda não têm a cultura de assistir teatro, gente. E não é porque migrou para a mídia que elas vão fazer isso automaticamente. Às vezes elas preferem procurar um filme para assistir no YouTube ou assistir numa plataforma de streaming do que assistir um teatro, né? Que elas não faziam isso no cotidiano delas e não vão começar a fazer agora porque elas estão dentro de casa. Ao mesmo tempo, o teatro também ganha a possibilidade de certa forma, concorrer com essas mídias, né? Porque ela está no mesmo lugar. Você abre uma plataforma, quando você entra num site como o do Sesc,
Você tem lá uma série de peças que você pode assistir como se você tivesse um Netflix, como uma série de filmes. Inclusive, alguma dessas plataformas de teatro, que é essa coisa meio à la carte, assim. Nas plataformas como Netflix e outras, começa a ter um lugar lá para teatro, né? Teatro virtual, assim. Então, você, às vezes, entra no Prime Video tem, acho que no Netflix tem também. Aí você tem uma série de peças. Muitas são teatro filmado, mas você já começa a ter uma outra cultura do teatro, desse teatro que está nas plataformas, entendeu? Eu não sei, eu continuo na dúvida se isso é democratizar, né? Mas é possível. Se o problema e é um problema que ultrapassa a questão do teatro. Você tem muita informação na internet, mas quem tem formação e cultura para pesquisar na internet o que realmente vale a pena? Sabe? Porque você tem um bombardeio de informação na internet que muitas vezes é inútil para você. Né? Então, assim, você fica à mercê também, né? De propaganda à rede social, a internet ela fica mapeando, né? Fica mapeando o que você procura e começa a te mostrar mais. Ela começa a te mostrar mais o que é de fácil acesso, né? Aquilo que você acessa rapidamente, aquilo que está na moda, aquilo que está na mídia. E bons conteúdos, né? Então, assim, a mesma coisa, você vai fazer uma pesquisa para a faculdade. Você tem a mesma teatro. Você vai ter sites fantásticos e vai ter muita porcaria. Então, é difícil, né? O que mais, gente? Eu queria fazer uma pergunta. Ah, Miyagi, vai você, Miyagi. Pode comentar, fala que eu te escuto. Não, por outro lado, também tem uma quebra de barreira geográfica que é muito interessante, né? Porque você consegue acompanhar um festival de Porto Alegre, você não precisa estar em São Paulo para poder assistir os sátiros. Então... Eu concordo com isso. Mas fala mais, gente. Isso é fantástico. Então, eu queria colocar a questão que você colocou aqui, né, sobre os pilares, digamos assim, né, do teatro, ou dos elementos fundantes do teatro, que é o actante, o espaço e o tempo e tudo mais. Como que você vê, então, essa relação com o que está sendo feito hoje com relação ao teatro virtual? Eu acho assim que tem se discutido muito se é teatro, se não é. Eu acho que é uma discussão infértil que não leva a nada, na verdade, né? Uhum. Mas você acha que, sei lá, esses elementos... Porque também tem a questão que o teatro é a arte da presença, como se propala muito, né? Por aí. O teatro é a arte da presença. E você mesma colocou a questão da tridimensionalidade, né, que é uma característica do teatro, digamos assim. Então, como que você faz essa contraposição com essas experiências que estamos tendo atualmente, que nem os sátiros, tantos outros, né, tantos outros grupos têm feito teatro virtual, digamos assim. Você acha que estamos indo, talvez, num processo de sei lá, de ampliação das possibilidades de ser do teatro? Não sei, alguma coisa nesse sentido, não sei. Eu tendo a pensar que o teatro, acho que talvez pela primeira vez na história do teatro, ele está ganhando cada vez mais a dimensão de se tornar uma outra forma de arte. Eu não sei se todo o teatro vai acontecer isso, tá? Mas eu acho que ele está se tornando, e também ele não está se tornando nem cinema nem vídeo, não. É como se ele se tornasse uma terceira ou quarta coisa completamente diferente, que a gente ainda não sabe denominar. Eu acho que tem toda uma questão cultural aí que é impossível não considerar quando a gente está falando do que é teatro, do que é cinema, do que é vídeo, né? São artes são formas de arte que elas têm toda uma bagagem de como se faz, né? O vídeo se faz, talvez por isso eu seja... Os códigos, né? Exatamente. Os códigos, né? Por isso que eu sou tão focada na questão transmídia, porque eu acho que eu nunca consegui caber muito desde nenhuma gaveta, assim, dessas que o cinema se faz assim, o vídeo se trabalha assim. Isso sempre me incomoda muito. Eu acho que se você tem ferramenta, você tem que usar qualquer uma. É o que está, tipo assim, é o melhor que está tendo. Você usa o que funciona, né? Então, assim, claro que quando você estuda cinema, quando você estuda teatro, por isso que eu estou falando, historicamente,
essas formas, essas artes se constituem de determinadas formas que você precisa conhecer para você entender como que ela se configurou, como que ela se torna o que ela é. Mas aí, o que eu penso? Eu acho que o teatro está se tornando uma outra coisa, mas acho que tem toda uma questão narrativa, uma questão da cultura teatral, né? A cultura do espectador de teatro, a cultura do artista que produz o teatro, né? Que ele carrega consigo quando ele vai produzir teatro virtual, né? Então, quando o ator vai construir uma cena virtual, ele está utilizando elementos que são da teatralidade, de como ele pensa o espaço físico dele. E ele está no espaço real. A minha relação com o espectador aqui, ela é mediatizada, né? Ela é mediada pelo vídeo. Mas a minha construção da minha história cênica, ela é teatral. Ela é essa teatralidade, ela tem essa poética. Tem uma questão de poética aqui, tem uma questão de filosofia do teatro, né? Uma questão de como o teatro se pensa. E isso vai para a forma como os artistas compõem a cena deles. Então, um ator de cinema, ele já vai saber que ele está compondo fragmentos, né? Ele já vai trabalhar dentro de... o cinema realmente é uma indústria, né? Ele aprende a trabalhar dentro de determinados moldes de operação. Só que o que a gente está fazendo agora não é mais teatro filmado também, né? Ele não é desvinculado. Eu estou lá no meu espaço, tal, filmei enquanto registro. Não é mais isso. Eu penso nesse espectador que está do outro lado conversando comigo, né? Então, essa que é uma coisa que o teatro tem, mas não é todo teatro também tem, que é a quebra da quarta parede. Talvez a gente esteja vivendo um momento que a quebra da quarta parede está muito mais intensa do que no teatro presencial. Então, isso é um fenômeno teatral, não é do cinema e não é do vídeo, né? Não é. Então, assim, a questão do ao vivo, quando a gente fala ao vivo, talvez seja a chave para o teatro se pensar aí enquanto uma interferência. Enquanto ele puder ser feito ao vivo, igual a gente está aqui numa live, eu acho que ele ainda é teatro. Mas eu não sei no que ele vai se tornar, na verdade. O que mais, gente? Tem duas pontuações aí no chat da Andréia e do Sabor. Tá. Deixa eu abrir aqui, peraí. Ô, Jane, eu não sei se eu te respondi, tá, gente? Não, sim. Se eu não tiver... E a mesma coisa para o Gilberto, né, para o Miyagi, se eu não tiver respondido, vocês podem me... Peraí. O maior problema que... Vou ler, tá, gente? Porque o maior problema que eu ainda vejo na internet é manter um público focado somente na sua janela. Eu também vejo isso, Márcio. E os meninos que trabalham comigo sabem que eu acho essas janelinhas com as carinhas e a gente nessa posição, esse quadradinho. Por isso a dificuldade do teatro virtual. A tentação de percorrer outras janelas enquanto passa uma cena é grande. E vejo que o teatro perde em essência nesse momento. Concordo. Sabemos que a maneira correta agora, não sei se correta, é possível, né? É o que eu sempre falo, assim, as coisas, é o melhor que está tendo. Eu sempre uso essa frase, gente, é o melhor que está tendo, vamos fazer com o que tem? Né? Eu sou diretora brasileira, vamos fazer com o que tem. Sabemos que é a maneira correta agora, mas o teatro se vive ao vivo, segura a plateia com intensidade, responsável de fazer teatro. Sim, eu acho que o que não está em discussão, e a Jane falou isso, o que é uma discussão infértil, é discutir o que significa a questão da presença real para o teatro. Assim, eu entendo o que a Jane falou, eu tiro para mim isso é uma discussão infértil. Presença é o que define o teatro. Eu acabei de falar da questão do octante, né? Então, assim, presença ela é fundante no teatro. A questão do espaço também é. O que a gente está discutindo agora é se esse espaço pode ser virtual, né? Eu falei octante, tempo e espaço. Então, a gente tem um espaço que é virtual decorrendo um tempo que é virtual. Isso pode ser muito interessante se a gente olhar de uma forma mais ampla, porque é o que eu falei lá no início, o tempo do virtual é contínuo. Ele é o agora, ele é o delay e ele é o futuro. Como que a gente pode tornar isso teatral? Quais são as ferramentas da presença e da teatralidade que a gente pode utilizar para lidar com o que é virtual? Nós temos ferramentas, né, no teatro, na teatralidade, da presença, da fisicalidade.
Então, se a gente encarar o virtual como uma via, como uma possibilidade, a gente talvez consiga aprender algo, né? O que mais? Acho que tinha mais pergunta aqui, né? O Yuri. Andréia. Tem da Acho Andréia, fantástico. isso. Acho fantástico conhecer o quanto o teatro pode se relacionar. Mas pode abrir o microfone, assim. Tem pouca gente na sala, precisa um pouquinho de barulho, não tem problema. Mas também fico pensando quem tem acesso à questão financeira. Muitas peças são cobradas nas plataformas ainda, né? E também para as pessoas produzirem, gente, porque querendo ou não, produzir teatro envolve dinheiro, né? A gente pensa no espectador, mas e o ator que está dentro de casa, assim, como que ele vive? A gente sabe ator como vive. Ele faz projeto, ele dá oficina, né? Ele tem um segundo emprego, ele é professor. Como é que ele vai produzir teatro nessas condições também, né? Se ele às vezes não tem um espaço físico, ele tem que fazer dentro da casa dele mesmo, né? Achei ótimo conhecer todas as possibilidades. Obrigada, muito interessante. A gente está cheio de possibilidades, né? Com certeza a gente está cheio de possibilidades. Eu acabei, essa coisa da quebra de fronteiras, né? Eu acabei de fazer um evento na Argentina, de um congresso, e aí teve uma pesquisadora que apresentou um trabalho, um texto, né? Uma pesquisa que ela desenvolve, que ela citava justamente essa diferença, assim. Os grupos de teatro, porque a Buenos Aires, sobretudo, tem muito teatro, empresas grandes de teatro, né? Teatros grandes que são praticamente empresas de produção, assim. Eles têm uma cultura teatral muito forte em Buenos Aires, mas uma cultura muito comercial, em boa parte. Muito comercial, tem muito espetáculo comercial, comédia, muito mesmo. Então, eles têm, às vezes, produções que eles têm feito exatamente isso. É como se eles criassem um Netflix. Eles produzem as peças, filmam com os protocolos de segurança, né? Que agora é o que está começando a ter no cinema também. Então, eles filmam os atores presencialmente, tudo. É uma peça filmada que vai para uma plataforma de streaming que fica no ar e você, sei lá, assina a plataforma. Então, os grandes teatros estão fazendo isso. E eles acabam fazendo um teatro filmado, de boa qualidade, mas é um teatro filmado. Então, eles não estão tão preocupados em revolucionar a linguagem. Quem revoluciona a linguagem? Quem precisa. Então, as companhias experimentais, as companhias que não têm recursos, né, são os grupos que estão revolucionando a linguagem. Aí ela mostrou, eu não tenho isso em vídeo para mostrar para vocês, tá, gente? Ela mostrou na apresentação dela, mas isso está lá. Depois, se quiser, eu posso mandar o link da apresentação, mando para o Giane para divulgar, da apresentação que ela fez no congresso, e aí lá tem as fotos, tem tudo. Por exemplo, artistas circenses. Eles começam a fazer interferências dentro de casa, que é muito legal, muito bacana, porque eles começam a virar parte da casa. Eles se penduram, se amarram, se penduram na porta, viram de ponta cabeça, viram pilastra da casa, sobem em cima da cama, penduram na grade da janela. Então, eles começam a tornar a casa deles um brinquedo. É como se fosse um cubo mágico, né? E como eles fazem treinamento físico, dão conta de fazer isso, eles começam a se integrar como se fossem partes da casa, assim, objetos mesmo, né? E começam a criar performances interativas com o espaço físico que eles têm, que é pequeno. E é extremamente interessante e funciona na câmera. Então, assim, eu acho que a gente tem umas pistas aí, por exemplo, tem as pesquisas, tanto teóricas quanto práticas, na área de videodança, estão bastante avançadas, muito antes da pandemia, né? Tem muita gente pesquisando a videodança como uma linguagem mesmo já, né? Assim, como os bailarinos trabalham com o corpo em relação à câmera, numa ideia de composição visual, né? Tem eu acho que vai precisar ter mais mensagem. Enfim, tem um grupo que acho que muita gente deve conhecer aí, que é o DV8, que eles chamam, que são ingleses, que o DV8 tem um trabalho que chama Dreams of Monochrome Man, Sonhos de um Homem Monocromo, que é justamente um bailarino dançando em um cenário em preto e branco, que ele vai se batendo na parede até que ele se torna quase que uma massa misturada com a parede. Então, assim, eles fazem teatro físico. Então, assim, é um teatro que ele começa a caminhar na parede, a subir, descer na parede.
e o corpo dele vai se misturando, porque é tudo em preto e branco, então, de repente, você não vê mais um corpo, você vê uma massa, um objeto em movimento em relação à parede num plano vertical. Então, isso é videodança. Eles trabalham, né? Eles pesquisam videodança. Eles têm vários. Se vocês jogarem lá DV8 no YouTube, vocês vão ver várias experiências dele que são maravilhosas, assim, em termos de videodança. Teatro de dança e deficiência, eles têm vídeos lindos, assim, né? Com bailarino que é deficiente, que não tem as pernas. Então, assim, então, o que eu estou falando, às vezes a gente pensa no teatro ainda como uma arte da linguagem textual, e isso empareda a gente para poder pensar outras possibilidades, mas a dança, por exemplo, está extremamente avançada nesse sentido, né? De se pensar enquanto uma arte que dialoga com o vídeo, ela não está nem aí para essa coisa, e ela é corpo, ela é presença, né? Então, assim, muita coisa. Tem mais pergunta aqui? Aqui, ó, ela mandou o link do Prezi. Eu falo mais no sentido de produzir mesmo, relacionar teatro e tecnologia é fantástico. A produção pode não ser simples e acessível, com certeza. Eu acho que a questão não é nem a questão do custo, sabe? A questão é você entender a ferramenta. Porque tem muita ferramenta de graça por aí, gente. Muita. O problema é que, às vezes, você precisa parar. Quantas coisas, os meninos trabalham comigo, sabem, quantas coisas eu quero usar no espetáculo, mas eu não sei usar. Eu sei que é possível, eu sei que ela funciona. Mesma coisa quando eu comecei a pesquisa com o Open-Ended. Eles trabalham com inteligência artificial. Vai estudar Python, porque você tem que estudar a linguagem para poder trabalhar com a inteligência artificial. Entendeu? Eu tentei por 5 anos, gente. Fiquei estudando Python, fiquei estudando... Depois eles pararam de atualizar o programa e tiraram do ar, e aí eu não consegui mais. Mas, assim, você tem que estudar CSS6. Você tem que estudar linguagem de computação, às vezes, para poder... Não é nem para poder criar, é para poder entender o mínimo. Então, isso é muito difícil, né? Por isso que eu falei, a gente está muito acostumado a ser usuário, e usuário básico. Mas se você quer qualquer coisa além, você tem que dispor do seu tempo, e aí é aquela questão mesmo, assim. Sentar na cadeira, pôr o computador na frente e ficar quebrando a cabeça como é que faz, como é que usa. Eu ainda quero ter mais tempo para fazer isso na minha vida, né? Para poder falar assim, eu vou pegar... A gente sabe, o OBS, e vou destrinchar o OBS inteiro, porque o OBS é a ferramenta da hora, gente, em termos de live, né? Qualquer adolescente que faz live no YouTube. No YouTube, nem é o YouTube que eles usam, né? Eles usam aquele outro Twitch. Qualquer garoto que faz live na Twitch sabe usar, mas eu não sei. Eu sou de outra geração. É isso aí. O que mais? Eu não sei se tem que encerrar, tem um espetáculo agora também, né, gente? Daqui a pouco nós receberemos, né? Vai ter a abertura, né? Mas podem perguntar mais e tal. Eu acho que tem gente no mundo inteiro fazendo coisa interessante, sabe? E a gente precisa conhecer mais coisa que é feita no Brasil e fora do Brasil também. E teatros experimentais, porque é só assim que a gente aprende mesmo. E a minha sugestão é essa, assim, que a gente se abra para as outras tecnologias, porque as tecnologias novas que a gente tem para utilizar não são do teatro. Elas são dos universos multimídia, de vídeo, de jogo, os jogos são extremamente desenvolvidos, né, gente? Na verdade, tudo que vai para a televisão, para o vídeo, e para o YouTube, e para qualquer outra mídia, é desenvolvido em termos estéticos, em termos de programação, é desenvolvido primeiro no campo do desenvolvimento de jogos, no cinema, né? Por exemplo, essa tecnologia de captação do movimento veio do jogo. Hoje, obviamente, Hollywood utiliza, né? O cinema todo utiliza, mas veio do jogo, que é essa coisa do Kinect que capta movimento para dentro do jogo, né? Quem primeiro desenvolve isso... tem outras tecnologias aí que eu não conheço, não vou falar delas, mas quem populariza, de certa forma, é o Windows, né? Só que o Windows fecha para você utilizar só para jogo. Se você quiser usar um Kinect para captar movimento, o que é possível, eu faço isso nos meus trabalhos artísticos lá no FOP, você tem que hackear. Não sei nem se eu podia falar isso aqui, mas é verdade. Mas a Windows tem um programa para isso, tem vários programas para isso. Só que você tem que mexer no programa até conseguir fazer funcionar, entendeu? Assim, o próprio Windows tem, o Kinect tem programas próprios. No exterior, nos Estados Unidos, a Windows
criou um programa para você vincular o Kinect, que é o captador de movimento do Xbox, no computador. Só que depois eles viram que eles não iam ganhar dinheiro com isso, eles fecharam. Entendeu? Então, assim, e de repente agora eles nem estão mais, assim, muito querendo desenvolver essa parte dessa tecnologia de captação de movimento. Eles se desinteressaram um pouco. Não dá dinheiro, eles param. Mas para a gente que é do teatro, olha como é importante, entendeu? Então, assim, a utilização de ferramentas, ela é uma pesquisa insana e você tem que se abrir para as outras áreas, você tem que se abrir para o cinema, você tem que se abrir para os youtubers, entendeu? Você tem que ver como que o youtuber faz a live dele, que ele capta coisa que é interessante, né? Como que ele faz, que tipo de ferramenta, porque esses caras são os caras que trabalham com a tecnologia, não é o teatro. Então, você precisa... a gente precisa transitar mesmo, em termos de pesquisa. Né? Pesquisa daquilo que a gente quer fazer e qual o recurso que a gente tem. É difícil. E às vezes dá com burro na água, às vezes não consegue ligar nada, dá pau em tudo e nada funciona. O que mais, gente? Mais alguma pergunta? Todo mundo assiste Café com Queijo, hein, gente? O espetáculo é maravilhoso. Não, é o Cravo, Lira e Rosa. Desculpa. Eita, não, mas eu queria falar a Cravo, Lira e Rosa. Lira e Rosa. O Café com Queijo também é bonito, mas é o Cravo e Rosa. Eu já vi os dois. Eu vi os dois também. Não. É lindo, assistam o Cravo. Vi presencialmente, né? Maravilhoso. O Ruby é maravilhoso, não tem o que falar. É bem presencial mesmo. Tem que assistir até para matar a saudade, né? No teatro, que realmente era presencial. Ai. Bom, você gostaria de encerrar, então, Aline? Acho que suas sim, últimas né? palavras. Sim. Tem mais alguma pergunta no chat? Não, né? Acho que acabou. Aí, enfim, tá. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Foi uma delícia conversar com vocês. Espero que eu tenha passado alguma informação que realmente faça diferença na vida de vocês. E estamos aí, tá? Eu tenho, enfim, tenho um canalzinho que eu estou tentando desenvolver no YouTube e tem meus links aí dentro da UFOP, não sou difícil de ser encontrada, né? Na Universidade Federal de Ouro Preto, se alguém tem interesse nesse tipo de pesquisa. Estamos aí para continuar dialogando, né? Porque realmente, nesse momento, é um movimento de resistência. Agradeço a Giane, agradeço a vocês que estão aqui e desejo ao festival sucesso absoluto, né? Nós é que agradecemos. Que venham muitos. Aline, muito obrigada pela sua participação, muito legal, muito bacana, muito obrigada a participação de todos aqui. Novamente, para reforçar, então, às 6h, no canal do YouTube do Festev Viçosa, teremos a abertura oficial, e aí, logo na sequência, entram o Simeone e o Rick para darem uma palhinha para vocês sobre o espetáculo deles também, que vai entrar no ar logo na sequência, que é o Cravo, Lira e Rosa. E procurem... Cravo, Lira e Rosa, e procurem acompanhar nossa programação, né, pelas redes. Quais são, Marcelo? A gente está com a programação lá no Instagram. No Instagram, né, do Festev. Festev Viçosa, vocês encontram lá, então, a programação. Né? E aí tem o link também do canal, para poder fazer participação todos os dias, até domingo. E para quem quiser participar das outras oficinas dentro do Zoom, como é que faz, Marcelo? Nesse caso aí, a gente pediu só para organizar, para enviar um e-mail para a gente, que é festevviçosa, sem o cedilha, @gmail.com. E falar qual oficina que você quer participar e deixar o nome lá, mas bem tranquilo também. E pode chamar a gente no Instagram também, não tem problema. Tá, beleza. Então, encerramos aqui mais uma oficina do Festev com a Aline Andrade. E muito obrigada. Obrigada, gente. Vamos lá agora ver o espetáculo. Tchau. Tchau. Marcelo queria continuar aqui com você, mas a live